Senhores deputados, uma vez mais, bom dia. Creio que estamos agora em condições para iniciar esta audição conjunta da 13ª Comissão e da 10ª Comissão para ouvirmos o Sindicato de todos os trabalhadores de empresas prestadoras de serviços. Foi um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A grelha de tempos foi distribuída, de qualquer forma vou relembrar que a primeira intervenção será do Sr. Deputado José Soeiro para apresentar o requerimento. Depois a entidade convidada terá uma intervenção inicial até 10 minutos e os grupos parlamentares, como informado, terão até 5 minutos, que poderão dividir o tempo num total de 40 minutos. No final, a entidade convidada dará uma resposta conjunta de o mesmo tempo concedido aos grupos parlamentares. Portanto, tem então a palavra o Sr. Deputado José Soeiro para apresentar o requerimento. Até 5 minutos, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Está-se a ouvir, não está? Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Aliás, Srs. Presidentes das duas comissões. Queria também cumprimentar os dirigentes do Sindicato de Todos os Trabalhadores de Empresas Prestadoras de Serviços. Agradecer a vossa presença. Nós fizemos este requerimento a partir do contacto com trabalhadoras da Câmara de Penafiel e de Paredes que ficaram completamente desprotegidas, sem emprego e numa situação completamente insustentável. São trabalhadoras que há muitos anos faziam a limpeza dos centros de saúde nestes dois municípios. O Ministério da Saúde externalizava os serviços de limpeza a empresas do setor da limpeza, portanto fazia outsourcing dessas funções, mas as trabalhadoras mantinham-se sempre nos postos de trabalho por força da aplicação do Código de Trabalho que prevê a figura da transmissão do estabelecimento, ou seja, que prevê que quando uma nova empresa assume as funções, os trabalhadores dos postos de trabalho mantêm-se, assim como a retribuição, categoria profissional, antiguidade, enfim, todos os direitos, artigo 285 do Código de Trabalho. O que é que acontece? Acontece que quando, por força do processo de descentralização de competências previsto na Lei 50/2018, o Estado Central transferiu competências para as autarquias, transferiu também competências na área da saúde. E as autarquias, algumas autarquias pelo menos, em vez de assumirem as trabalhadoras que há décadas, 20 anos algumas, mais de 20 anos algumas, estavam a fazer a limpeza dos centros de saúde, descartou-as e foi, em alguns casos, contratar novas pessoas, noutros casos, aproveitar aquela indecente figura dos contratos de emprego e inserção, dos programas ocupacionais, para poder ter trabalhadores que não recebem um salário, mas recebem um subsídio de desemprego e uma bolsa. O nosso entendimento, aliás, corroborado por vários juristas que consultamos, é que, evidentemente, o Código de Trabalho e, portanto, o artigo da transmissão do estabelecimento se aplica, neste caso, às autarquias locais. Ou seja, que, mantendo-se aquelas funções, mesmo que mude a entidade empregadora, o posto de trabalho e aqueles trabalhadores devem manter-se com todos os seus direitos. Sabemos que o sindicato tem suscitado esta questão e nós quisemos fazer esta audição porque nós não estamos apenas a discutir a situação que aconteceu em Paredes e Penafiel. Estamos a discutir a situação dessas duas autarquias, mas estamos a discutir um problema que é muito mais abrangente, que é o de saber se no âmbito da transferência de competências, quando serviços que estavam sob a alçada de um Ministério passam para uma autarquia, se é possível uma autarquia descartar os trabalhadores e não assumir a aplicação do Código de Trabalho no que diz respeito à transmissão do estabelecimento. Do nosso ponto de vista, não é possível, mas era importante, por um lado, ouvir um sindicato que tenha acompanhado de perto estas situações e, por outro lado, e por isso é que insistimos, não vai ser possível fazê-lo hoje, é importante ouvir a Associação Nacional de Municípios Portugueses, porque a informação que temos é que isto não está a acontecer em todos os municípios, mas está a acontecer em alguns municípios e também não faz sentido que não haja uma atuação coerente, comum, semelhante nos vários municípios, que garanta, pura e simplesmente, o respeito pela lei do trabalho, a manutenção
dos postos de trabalho destes trabalhadores, no caso destas trabalhadoras do setor da limpeza, mas certamente isto pode acontecer também relativamente a outros trabalhadores, nomeadamente a vigilância, nomeadamente outros setores que estejam externalizados e em relação aos quais esta questão se coloque. E, portanto, nós queríamos, para terminar, perguntar, neste caso, ao sindicato, queríamos pedir ao sindicato que nos fizesse um ponto de situação desta questão, como é que está a realidade em Paredes e em Penafiel, se têm conhecimento de outras autarquias em que este problema se esteja a colocar, em que ponto é que está o processo que foi colocado na Justiça, portanto, no Tribunal, e que frutos deram ou que frutos não deram os contactos que procuraram, tanto quanto sei, estabelecer com a própria Associação Nacional de Municípios e também, claro, com estes municípios, mas com a Associação Nacional de Municípios, e por isso é que também trouxemos esta questão ao Parlamento e à Comissão de Trabalho, porque nos parece que isto é uma questão da aplicação da Lei do Trabalho no território nacional e não apenas especificamente em 2 autarquias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra à entidade, agradecer a vossa presença, saudar o sindicato nas pessoas do Sr. Coordenador-Geral Eduardo Teixeira e também do Dirigente Nacional Armando de Almeida, e assim sendo tem até 10 minutos para a sua intervenção inicial. Obrigado, Sr. Presidente. Um bom dia aos Srs. Deputados presentes. Agradecer também este convite. Aquilo que nós queremos, acima de tudo, passar é a ideia de que é preciso fazer alguma coisa com a lei da transmissão de estabelecimento. Nós revemos-nos na lei, entendemos que a lei, acima de tudo, tem um objetivo claro de salvaguarda dos postos de trabalho. A verdade é que existem diversas entidades que, pura e simplesmente, não a reconhecem ou então utilizam ferramentas para interpretar a lei de uma forma diferente daquela que está na gênese da sua criação. No caso de Paredes e Penafiel, efetivamente nós fomos contactados pelos trabalhadores no sentido de os poder ajudar, visto que de um momento para o outro eles caíram numa situação, lá está, que é o tal limbo legal, em que uma parte tem um entendimento da lei, outra parte tem outro entendimento da lei, e a verdade é que no meio disto quem acaba por sofrer são os trabalhadores. Estamos a falar de um conjunto de aproximadamente 40 trabalhadores nas duas autarquias, em que, tanto numa autarquia como noutra, pura e simplesmente descartaram-se das preocupações com aqueles trabalhadores conhecidos. Toda a gente conhece, quem é que não vai ao centro de saúde, não é? Estamos a falar de localidades como Paredes e Penafiel, em que as pessoas vão aos centros de saúde e a primeira pessoa com quem deparam é com o vigilante e com o trabalhador de limpeza, é o normal, toda a gente conhece aquelas senhoras. Senhoras muito queridas naquela zona. O certo é que, de um momento para o outro, trabalhadores com anos e anos e anos ali, com formação adequada ao serviço, trabalhadores que, inclusive, passaram uma fase muito difícil, que todos nós passamos, que foi o Covid, ou seja, estamos a falar de trabalhadores que contribuíram muito para aquilo que é o bem-estar daquela população. E, de um momento para o outro, ficaram sem trabalho. E a verdade é que as autarquias não tiveram, eu nem vou colocar aqui a questão legal, mas acho que, acima de tudo, não tiveram coragem política para assumir estes trabalhadores. Acima de tudo, parece-me que o problema principal foi esse. Nós fizemos reuniões do Ministério do Trabalho, chamando a empresa, chamando a autarquia, ou seja, chamando todas as pessoas que estavam envolvidas e com poder de decisão para poderem ajudar neste tema. O certo é que foi infrutífero e a verdade é que isto acabou por ir parar ao Tribunal. Temos neste momento 2 processos em Tribunal, um com a autarquia de Paredes, outro com a de Penafiel, chamando também as empresas, como é óbvio, pois nós não sabemos o que é que o Tribunal vai decidir, mas a verdade aqui é que aqueles trabalhadores não têm que deixar de ter trabalho porque há interpretações diferentes da lei. E o objetivo aqui é que eles continuem a ter o seu trabalho e é isso que elas querem na prática, é regressar aos seus postos de trabalho. Dizer também o seguinte, foi numa das autarquias sugerido, inclusive ao sindicato, ao STEPS, que estariam, inclusive, disponíveis para ficar com os trabalhadores, mas não diretamente.
ou seja, através dos tais contratos de inserção. O que é que seria expectável? Que as trabalhadoras fossem para o Fundo de Desemprego, e nós conseguimos o Fundo de Desemprego através da ACT e dos metros normais e legalmente previstos, e o objetivo era que os trabalhadores afinal faziam falta e até não se importavam de ficar com os trabalhadores, mas ficavam com os trabalhadores desde que eles fossem contratados através dos contratos de inserção. Não faz sentido andarmos isto na prática é dar a volta para ficar com os trabalhadores à mesma e usufruir do seu know-how, que é um know-how importante. Eu posso vos dizer que estive numa reunião com as trabalhadoras, logo naquele prazo, em que elas estavam a ser substituídas supostamente por pessoas já formadas para fazer aquele trabalho no centro de saúde, e o certo é que elas permanentemente estavam a receber chamadas, desde o médico, desde o enfermeiro, desde o trabalhador de limpeza que agora lá estava a substituí-las, a pedir como é que se fazia isto, como é que se fazia aquilo, como é que se desligava até o alarme do próprio centro de saúde. São os próprios trabalhadores de limpeza que chegavam ao centro de saúde e desligavam o alarme do centro de saúde. Ou seja, estamos a falar de trabalhadores que foram responsáveis, ou seja, deram-lhes uma responsabilidade importante e que deveria ter havido aqui alguma... Penso que alguma responsabilidade social perante este caso, acima de tudo isso. Mas pronto, não aconteceu. Além disso, também uma informação que acho que é pertinente. Em Paredes, a situação agrava-se por um motivo simples. Em Penafiel, a empresa que lá estava era a Salimpa e esteve lá há anos com aqueles trabalhadores, tudo bem, e aconteceu o que aconteceu. Mas em Paredes foi mais estranho. Porquê? Porque em Paredes estava uma empresa, entretanto a Câmara de Paredes decidiu adjudicar o serviço de limpeza a uma nova empresa prestadora de serviços com um contrato de 3 meses. Contrato este que na prática vigorou durante o período eleitoral. E só depois do período eleitoral é que decidiu tomar esta atitude de dizer já não queremos mais estas trabalhadoras aqui. O que também entendemos que é uma atitude que nos parece um pouco lamentável. Agora, quanto à questão da transmissão do estabelecimento, o Sr. Deputado falou da questão do Código de Trabalho. Na limpeza industrial, além do Código de Trabalho, ainda temos a questão da contratação coletiva. A própria contratação coletiva defende que os trabalhadores se devem manter no seu posto de trabalho, mantendo todos os direitos e garantias. Agora, a verdade é que, desde que a última alteração à lei foi feita, e pensamos que pelo menos foi bem idealizada, acho que o objetivo que estava naquela alteração era positivo. O certo é que veio-se a começar a criar problemas onde não existiam, que é o setor da limpeza industrial. No setor da limpeza industrial, esta situação está regulada há mais de 40 anos, através da contratação coletiva. O certo é que, desde que a lei foi alterada, já começa a haver empresas que não querem aceitar os trabalhadores. Não querem, ponto. E isto aconteceu também em outras autarquias, aquela situação, o deputado José Soeiro perguntou, e também aconteceu noutras autarquias. Agora, o problema é que já nem é só as autarquias. E eu posso-vos dar um exemplo, o ginásio Fitness Up, que tem uma rede de ginásios a nível nacional, tem 40, 50 ginásios a nível nacional. Ontem, dia 1, ou melhor, anteontem, rescindiu o contrato com uma empresa chamada Salimpa e fez um novo contrato com 2 empresas, uma chamada Eixo Cristalino e a outra chamada Clean House. O que é que acontece? O próprio cliente não quer as trabalhadoras. Diz que as novas empresas têm que assumir com novos trabalhadores. Ou seja, na prática quer, entre aspas, limpar a casa, o que não faz sentido nenhum. Ou seja, o importante aqui é que se comece a responsabilizar tudo e todos, acima de tudo de se poder manter aquilo que é um elementar direito ao trabalho. Estamos a falar de trabalhadores com salários baixíssimos. Por exemplo, neste cliente, estamos a falar de trabalhadores com horários de 2 horas. Trabalham 2 horas aqui, vão trabalhar 2 horas ali, vão trabalhar mais 2 horas ali. O setor da limpeza industrial tem muito isto, que é trabalhadores que saem de casa às vezes às 5 da manhã, chegam a casa às 8 ou 9 da noite e trabalharam 8 horas durante um dia inteiro.
o que é um desgaste enorme. Estas pessoas devem ser respeitadas e eu acredito que o objetivo da lei era que se criasse algum respeito neste tipo de situações. Portanto, em termos de transmissão de estabelecimento, era fundamental criar-se alguma regra que efetivamente penalizasse quem não a cumprisse. Porque efetivamente temos muitos problemas, seja por parte dos clientes, seja por parte das empresas, seja por parte de tudo e todos, ou seja, depois da própria ACT, temos inspectores da ACT com uma interpretação, outros inspectores da ACT com outra interpretação, o que também depois nos gera algumas dificuldades quando nós fazemos as denúncias. Portanto, quanto mais se conseguir clarificar esta regra e quanto mais automatizada esta regra tiver, melhor é para todos, melhor é para os trabalhadores, mais paz social há e mais segurança há nos locais de trabalho. Era isto a minha intervenção inicial. Obrigado. Muito obrigado. Antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, apelar aos senhores deputados que a audição se cinja àquilo que está no requerimento e que, obviamente, respeitando a autonomia do poder local, de qualquer forma, o requerimento foi sobre as transferências de competência das autarquias locais na área da saúde e, portanto, tentarmos cumprir o requerimento, porque foi para esse efeito que ele foi aprovado por todos os grupos parlamentares. E, assim sendo, passarei... Tem a palavra, Sr. Deputado, para que efeito? Sr. Deputado, eu peço que utilize o micro para ficar gravado. E que diga qual é para que efeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. É que nós tivemos precisamente a discussão sobre o âmbito do requerimento e nós não queremos propriamente discutir a transferência de competências, queremos discutir a aplicação da lei laboral nestes processos, ou seja, a nossa intenção, e por isso é que começamos por propor na Comissão de Trabalho, é discutir as questões laborais e não propriamente o processo de descentralização de competências, era só para clarificar isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. De qualquer forma, eu mantenho e, obviamente, eu não irei permitir, porque creio que está fora do âmbito da Assembleia da República, estarmos a discutir a contratação da empresa A ou empresa B por uma entidade privada. Creio que não é esse o âmbito da nossa Comissão, nem do objeto desta reunião. De qualquer forma, e sem limitarem as intervenções e o pluralismo de opinião que cada um dos seus deputados queira utilizar, dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Barbosa, do PSD, até 5 minutos atribuídos ao Grupo Parlamentar. Obrigado. Sr. Presidente da 13ª Comissão, Sr. Presidente de Exercício da 10ª Comissão, meus cumprimentos aos senhores deputados e senhoras deputadas. Cumprimento também o Sr. Eduardo Teixeira e Armando Almeida, dirigentes do Sindicato de Todos os Trabalhadores das Empresas Prestadoras de Serviço. Nesta minha primeira intervenção não queria deixar de saudar os senhores deputados de todas as bancadas parlamentares, dado que sou deputado há cerca de 2 semanas, e, portanto, gostaria apenas de dizer que desejo contribuir para os bons trabalhos desta Casa, que é a Casa da Democracia, que se pretende cada vez mais avançada e com mais qualidade. Posto isto, indo diretamente ao assunto, gostaria de dizer que o Grupo Parlamentar do PSD aprovou este requerimento com base em 2 premissas importantes. A primeira é ouvir os sindicatos sobre esta questão. A segunda é também vermos o que é que se passa na questão do desemprego, que é um flagelo que atinge, enfim, quando atinge alguma pessoa ou alguma comunidade ou algumas pessoas, é realmente um grave problema social, que atinge famílias, atinge o seu bem-estar social, a qualidade de vida, a integração familiar, enfim, tudo aquilo que nós sabemos, e com certeza tudo aquilo que preocupa, enfim, toda a gente com este problema. E, portanto, daí a nossa atitude de aprovação deste requerimento. Portanto, nessa sequência, o PSD pretende saber os factos, realmente o que aconteceu, a situação existente. É importante também sabermos o enquadramento jurídico-laboral e também as questões referentes à legalidade deste processo. Embora não seja o âmbito desta Comissão, vamos analisar a questão da transferência de competências, também não podemos deixar, contudo, de ver esta questão à base do motivo do motivo pelo qual estamos aqui, que teve a ver com o facto de, a partir de 2019, as autarquias locais terem competências no âmbito da saúde, através do decreto-lei que apareceu de 30 de janeiro. E, portanto, também teríamos que enquadrar um pouco nessa questão. E dentro disso, seria necessário averiguar se, efetivamente, para uma correta questão desta situação, se o requerimento do Bloco de Esquerda está certo
quando considera que isto é uma questão de direito de trabalho nomeadamente quando chama aqui à apelação o artigo 285 do Código do Contrato de Trabalho. É preciso saber que o requerimento, é preciso saber se este requerimento está correto, quando dá a entender que a não contratação dos trabalhadores se deve apenas exclusivamente a um ato de vontade da Câmara Municipal. Ou seja, se foi a Câmara Municipal que, por sua vontade, não quis os trabalhadores. É preciso entender se isto é assim ou não. E como sabemos, a admissão de trabalhadores numa autarquia depende de um procedimento concursal, depende de um concurso público. E neste caso, contrariamente ao que foi dito, não ocorreu nenhuma transmissão de estabelecimento, nem sequer transmissão da empresa, seja a que título for. Situação que, se acontecesse, podia ser enquadrada no tal artigo 284, nomeadamente no seu ponto 10. Ou seja, não existiu nenhuma adjudicação de serviços para concurso público ou através de outro meio. E, portanto, é preciso ter presente que as competências das autarquias locais na área da saúde dependem única e exclusivamente de um ato legal e administrativo. Mais nada. É só isso, é essa a questão. E o ponto principal, e por isso é que estamos aqui, é que a essência deste problema deve-se à omissão registada na Lei de Transferência de Competências, que nos seus artigos 18 e seguintes fala realmente do pessoal, mas esqueceu-se das pessoas que trabalham numa unidade ou numa empresa que presta serviços aos centros de saúde, ou outro serviço público. Esqueceu-se, a omissão neste ponto, quer a lei quadro, quer a lei específica do setor da saúde. E, portanto, esta lacuna é grave, e esta lacuna é que originou esta situação. Como sabem, o PSD, desde a sua gênese, não é preciso dizer nada sobre isto, é um partido do poder local, com raízes bem encostadas nos concelhos, nos municípios, nas freguesias, etc. E, portanto, isto esteve sempre de acordo com a transferência de competências para as autarquias. Mas sempre defendeu duas coisas. Primeiro, que estas competências fossem acompanhadas de um envelope financeiro e também atendendo a cada situação específica de cada autarquia. Em muitos casos, como presente, a legislação foi mal feita, o Governo Socialista legislou mal, fez uma legislação ambígua, insuficiente e omissa. E o presente caso é apenas consequência dessa lei defeituosa feita em 2019. Assim, eu queria perguntar aos senhores sindicalistas o seguinte: houve intervenção da Autoridade de Condições de Trabalho, para as condições de trabalho nesta questão? Se é que realmente a Autoridade para as Condições de Trabalho era competente nesta questão? Quanto ao ponto de situação das ações judiciais, já informou. Eu queria saber se o sindicato tem algumas propostas ou sugestões para comatar as deficiências desta lei omissa, confusa, atabalhoada. E, entretanto, também queria saber se houve algum concurso para o exercício de limpeza para os quadros de autarquia. Disse-me que houve 3 meses, mas que se passou alguma coisa na Fiel. Para concluir, Sr. Deputado. Sim, senhor. Se isso aconteceu, porquê é que os trabalhadores não concorreram? Ou aliás, se concorreram, se não concorreram, porquê é que não foram informados se realmente houve algum concurso? Basicamente era isto. Só para acabar, na questão dos contratos de emprego e inserção. Vejam concluir, Sr. Deputado. Muito só para acabar. Poderia ser uma hipótese as empresas trabalharem, exercerem funções com base nesse contrato, enquanto as autarquias depois não fizessem um concurso, admitindo depois precisamente esses trabalhadores que estariam no contrato de emprego e inserção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Canho. Até 5 minutos. Muito bom dia a todos, Srs. Presidente. Está ligado? Está. Muito obrigada. Falo mais alto, se for necessário. Muito obrigada. Srs. Presidentes da Comissão, Srs. Deputados, cumprimento em particular os dirigentes do sindicato, todos os trabalhadores aqui presentes e começar por saudar também todos os vossos associados. Quero começar por afirmar a nossa total solidariedade para com os trabalhadores que o vosso sindicato representa, e todos em geral, e que se encontram, de facto, numa situação, daqueles que aqui estamos a considerar, numa situação de incerteza laboral, conforme expressaram, após a transferência de competências do Estado para as autarquias locais na área da saúde. O Partido Socialista considera fundamental e prioritário garantir, antes de mais, a estabilidade laboral das trabalhadoras afetadas. E, conforme já o exposto, as câmaras de Penafiel e de Paredes decidiram internalizar os serviços
de limpeza dos centros de saúde, na sua alçada, não aplicando o regime jurídico de transmissão de estabelecimentos. Esta decisão está a ser replicada por outras câmaras, o que implica a não transferência imediata das trabalhadoras, das empresas prestadoras de serviços para os quadros das autarquias. Ademais, estas trabalhadoras não tinham estatuto de funcionário público, ou seja, não tinham um vínculo de emprego público que se constitui quando um trabalhador presta a sua atividade a um empregador público, e está aqui provavelmente o ónus desta discussão. Em vez disso, as câmaras municipais têm promovido concursos públicos de contratação externa à luz da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, garantindo a igualdade no acesso a funções públicas. A descentralização de competências, em particular no que diz respeito à área de saúde, não impõe que os trabalhadores dos serviços externalizados sejam integrados nos quadros das autarquias, mesmo que pretendam internalizar os serviços. E neste caso, terá de aplicar-se o procedimento concursal habitual. Há, no entanto, um novo elemento, já aqui considerado, que é a alteração do artigo número 285 do Código de Trabalho, no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, que passa a contemplar a aplicabilidade a todas as situações de transmissão de empresa ou estabelecimento por adjudicação de contratação de serviços que se concretize por concurso público ou por outro meio de seleção no setor público e privado. Esta alteração teve um propósito, que foi, de facto, acabar com a externalização e com a precariedade laboral. Não obstante, e respeitando a interpretação de alguns juristas, não nos parece possível fazer uma adjudicação de contratação de serviços por parte das câmaras, da forma como defendem. A igualdade de acesso a funções públicas, de facto, como eu repito, deve ser assegurada através de concurso público. Há, portanto, aqui duas circunstâncias que se colocam. Por um lado, o cumprimento da lei, a legalidade dos concursos e da integração destes trabalhadores e os direitos dos trabalhadores que aparentemente estarão em conflito. A situação colocada reveste-se de alguma complexidade, de facto, exige algum estudo sobre as implicações que possam daqui advir. Mas temos todo o interesse que estas circunstâncias sejam harmonizadas. No entanto, e salvo melhor opinião, parece-nos que o entendimento sobre esta matéria não é consensual. Cabe, no entanto, ao Governo aclarar esta questão e pode, de facto, fazê-lo, pedindo um parecer sobre qualquer dúvida da interpretação legal à entidade competente para o fazer, que é o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e, portanto, neste caso, o seu parecer ganharia força de lei. E, da nossa parte, do Partido Socialista, de facto, temos todo o interesse que sejam respeitados os direitos dos trabalhadores, como digo, que haja, da parte das câmaras municipais, que este procedimento continue de forma a internalizar os serviços, garantindo também estabilidade aos trabalhadores. Não podemos, de facto, tomar caminhos que choquem com a lei e implicando, por isso, ilegalidade da parte das câmaras municipais, obviamente nos procedimentos que se abram. É este o cuidado que o Partido Socialista considera que se deve ter no tratamento desta questão e estamos, com certeza, abertos a ouvir também o vosso entendimento sobre esta matéria, sobre a nossa opinião. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Pela informação que tenho, irá dividir o tempo disponível, os 5 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado José Barreira Soares. Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Desejar um bom dia aos Srs. Presidentes e, em seu nome, aos Srs. Deputados e ao Sr. Eduardo Teixeira e Armando Almeida, do Sindicato de Todos os Trabalhadores de Empresas Prestadoras de Serviço. Agradecer-vos a vossa vinda à Assembleia da República, sejam bem-vindos. Ouvi atentamente os membros do sindicato e entendo a vossa preocupação.
somos sensíveis, também nós não chega a essa preocupação. Eu próprio, assim que for oportuno, irei tentar entender, junto das câmaras, o exato motivo das trabalhadoras não se terem mantido em funções, pois para nós queremos esclarecer a situação, queremos entender ao fundo e queremos estar sempre do lado de quem trabalha, de quem tem mérito, de quem luta e de quem faz o seu trabalho na perfeição. Para conseguirmos ajudar, era importante entender como é que o sindicato pensa fazer com que as autarquias, reintegrem estas trabalhadoras, porque, analisando o artigo 285 do Código de Trabalho, vemos que as trabalhadoras pertencentes a uma empresa privada e não estando inseridas na carreira de assistentes operacionais dos centros de saúde, não havendo concurso, pois é impossível, através da lei, no nosso entender, e nos juristas que consultamos, é difícil ou impossível voltar a colocar as trabalhadoras no local onde trabalhavam. A questão que eu também gostaria de colocar é se não haveria possibilidade, sendo que as trabalhadoras estavam ligadas à empresa Euromex, e que tinham um vínculo laboral com as mesmas, se não conseguem inserir as trabalhadoras em outras empresas. E é tudo da minha parte. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda dentro do tempo do Grupo Parlamentar do Chega, dou a palavra à Sra. Deputada Felicidade Vital. Muito obrigada, Srs. Presidentes. Cumprimentar o Sr. Eduardo Teixeira e o Sr. Armando Almeida por se terem disponibilizado a vir aqui prestarem-nos estes esclarecimentos. Portanto, nós estamos aqui hoje devido a um requerimento do Bloco de Esquerda, que quero desde já dizer que nós também acompanhamos, porque é do nosso interesse ouvir o que têm para nos dizer. E esse requerimento do Bloco de Esquerda, que é sobre o incumprimento do regime jurídico de transmissão de estabelecimento no âmbito da transferência de competências para autarquias locais na área da saúde, começa logo por dizer que é um incumprimento. O que ainda não sabemos, na verdade, e é isso que queremos apurar. Porque parece haver aqui um gap na lei e nós precisamos de o saber, precisamos discutir essa situação até na defesa dos trabalhadores, que nós sabemos que não são só os de Penafiel e de Paredes, mas que existem muitos outros centros de saúde e até escolas, também existe a mesma questão nas escolas, em outras câmaras. Estas duas câmaras, por acaso, é uma do PS e outra do PSD, portanto, o PS e o PSD, tanto um como o outro, não se preocuparam muito com estas trabalhadoras, até porque algumas destas trabalhadoras ocupavam aquele posto há mais de 20 anos. E, portanto, como aqui também já foi dito, eram pessoas queridas, eram pessoas conhecidas na terra e, portanto, merecem o nosso respeito e merecem que, de facto, esta questão seja esclarecida. Porque, de facto, a Câmara diz que internalizaram. Mas isso era uma coisa que eu gostava que nos confirmassem e coloco agora a minha primeira pergunta. Foi afirmado por um dirigente sindical, penso que foi um dos senhores, que esta situação se reverte de contornos estranhos, até porque, depois do contrato do Ministério da Saúde terminar, a Câmara fez um contrato de 2 meses com outra empresa, a Euromax. Portanto, internalizou ou não internalizou? Ou estavam à espera de escolher as pessoas para admitir? E estavam à espera de escolher as pessoas para admitir, foram admitir outras pessoas? É essa a questão. Ou utilizaram recursos que já existiam na Câmara. E isto reveste-se da maior importância esclarecer isto. A outra questão que eu gostava de vos colocar era se têm noção do número total de trabalhadores afetados por esta situação, não só nestas duas câmaras, mas no país inteiro, para nós termos uma noção de quantos trabalhadores estamos a falar.
Colocar mais duas questões, se o tempo me permitir. Faz sentido a Câmara manter as empresas de prestação de serviço admitidas por contrato público, garantindo assim os postos de trabalho? Portanto, já falaram aqui um pouco sobre isso, mas gostava que comentassem, principalmente à luz desta questão que eu referi agora, que tem a ver com o facto de as câmaras terem nos seus quadros pessoas que podem substituir essas pessoas. Obrigada, Sr. Presidente, vou já concluir. Portanto, esta questão é importante. Se as câmaras já têm pessoas que possam ocupar nesses lugares, se faz sentido, de facto, esta transmissão do posto de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora, não está presente, pelo que vejo, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado, até 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer novamente ao sindicato e quero também reagir a algumas coisas que foram ditas. Diz o Sr. Deputado do PSD, creio que deu péssimos argumentos para justificar esta situação lamentável que aconteceu com as trabalhadoras. O argumento essencial parece ser, atenção, nas autarquias locais só se pode contratar com concurso público. Aliás, na administração pública, imposição da Constituição, tem que haver igualdade de circunstâncias no acesso e, portanto, concurso público. Primeiro, eu percebi o argumento e vou responder. Primeiro, este problema não se colocou em todas as autarquias. Quer dizer que houve inúmeras autarquias que resolveram este problema sem pôr no olho da rua. Estou a informá-lo. Houve inúmeras autarquias que resolveram este problema sem pôr no olho da rua as trabalhadoras. Segundo, mais vergonhoso ainda do que ter deixado as trabalhadoras no olho da rua é ir recorrer aos contratos de emprego e inserção para pôr estas trabalhadoras a cumprir as mesmas funções. Isto é absolutamente inaceitável. E seria importante que houvesse uma condenação deste comportamento por parte de quem aqui se pronunciou. Em terceiro lugar, o Código de Trabalho, o artigo 285 do Código de Trabalho, aplica-se às autarquias. E, em quarto lugar, nós já fomos confrontados inúmeras vezes com estas situações e arranjamos soluções legais. E, portanto, convém nós termos algum histórico e alguma consciência do que é que se fez noutras circunstâncias. Dou dois exemplos. Quando as águas foram privatizadas, houve municípios que as remunicipalizaram esses serviços e no processo de remunicipalização integraram trabalhadores de uma empresa privada que passaram para os quadros da autarquia e não foi com um concurso público em que outros trabalhadores passaram à frente. Programa de regularização dos vínculos precários na administração pública. Colocava-se a questão, como é que nós vamos pegar em trabalhadores que são contratos de emprego e inserção ou trabalhadores que não foram admitidos por via de um concurso, recibos verdes e outros, como é que vamos integrá-los nas autarquias locais? Foram integrados e como é que se fez? Com um concurso que fez uma valoração das trabalhadoras que estavam já a exercer aquelas funções, por exemplo, não é perfeito, é que não foi isso que foi defendido. Não foi isso que veio aqui defender, veio aqui justificar, dizer que é legítimo o que está a acontecer, porque tem que haver concursos. Não é legítimo o que está a acontecer, há muitas soluções legais para proteger estas trabalhadoras e é falso, e já disse aqui várias, e é falso... Eu peço que não entre em diálogo, por favor. Muito obrigado. O Sr. Soeiro está no uso da palavra e vamos permitir que continue. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, é totalmente falso que a imposição do concurso seja a justificação para o que está a acontecer. Não é. Já houve muitas formas de resolver esta situação e se estas autarquias quisessem, poderiam ter integrado diretamente estas trabalhadoras. Não integraram porque não quiseram, não há nenhum obstáculo legal que não possa ser resolvido para a integração destas trabalhadoras. E, portanto, é totalmente verdade o que eu estou a dizer, porque nós temos o histórico para trás. Em segundo lugar... Srs. Deputados, eu peço, por favor, que, enquanto está o Sr. Deputado José Soeiro a utilizar a palavra, que mantenhamos o nível, não vale a pena esta troca de palavras, porque não irei permitir que a conversa seja feita de pergunta-resposta com os restantes deputados. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Código de Trabalho aplica-se às autarquias locais, a transmissão de estabelecimento aplica-se às autarquias locais.
Em segundo lugar, no processo de internalização das águas que foram privatizadas, as autarquias incorporaram os trabalhadores sem concurso. Em terceiro, é possível também fazer concursos que façam uma valoração da experiência das pessoas. São 3 soluções diferentes, ou seja, não há uma, nem 2, nem 3. Há 3 soluções diferentes que permitiriam acautelar este problema. Nenhuma destas soluções foi acionada e estas trabalhadoras estão na rua por responsabilidade de autarcas, nomeadamente autarcas do PSD. Queria também dizer que, relativamente ao que o Partido Socialista disse... Deputada Carla Barros, posso continuar? Muito obrigado. Posso continuar? Sr. Deputada, peço desculpa, mas não lhe foi concedida a palavra está com o Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado. Relativamente ao que disse a Sra. Deputada do Partido Socialista, que se manifestou solidária, mas creio que também não é solução a fuga para o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Francamente, nós estamos aqui no Parlamento e se há algum problema ou se há algum vazio legal, que eu creio que não há, porque creio que há instrumentos legais suficientes para que isto não aconteça, mas se houvesse e se nós considerássemos que havia um vazio legal, nós podemos preencher esse vazio legal. Não atiramos a responsabilidade para o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Quando se fez a descentralização de competências, e a descentralização de competências tem um artigo que fala sobre a transferência de pessoal, a intenção não era que estas situações ocorressem. E, portanto, se elas estão a ocorrer, se nós considerássemos que estavam a ocorrer por algum vazio legal, era nossa responsabilidade responder a isso. Não é atirar para a Procuradoria-Geral da República. E, portanto, queria, finalmente, o tempo está a acabar, queria só que o próprio sindicato, que já aqui se descreveu a situação, que nos diga, se assim entender, o que é que entende que este Parlamento pode fazer para acautelar, por um lado, a resolução da situação que já está em curso e outras que se possam colocar no mesmo âmbito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não resisto em dizer que pena que eu tenho de hoje estar aqui na condição de Presidente e que tenho que manter imparcial, porque se fosse na condição de autarca, que também sou, teria tanto para dizer sobre esta matéria. E assim sendo, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores dirigentes do Sindicato de Todos os Trabalhadores das Empresas Prestadoras de Serviço, agradecer o quadro vivo que aqui nos trouxeram e gostaria de recordar que o PCP questionou em junho as ministras do Trabalho e da Saúde exatamente sobre esta problemática. A situação espelha bem a falta de cuidado na transferência de competências, ou melhor, as consequências da transferência de competências, um processo a que o PCP sempre se opôs e que em áreas como a saúde, a educação, etc., se traduziram em processos como este, aliás, com a generalização do recurso aos contratos de inserção, recorrendo a pessoas que não têm a qualificação como estes trabalhadores tinham. De facto, estes trabalhadores deviam ter sido previamente integrados no Ministério da Saúde, não temos nenhuma dúvida sobre isto, e, na sequência, em havendo transferência de competências, transferidos também com o estabelecimento. Trata-se de um conjunto de trabalhadores que exercia a sua profissão nos mesmos locais há muitos e muitos anos, como foi aqui salientado, com formação adequada, e foram substituídos por pessoas sem essa formação, e, portanto, o Ministério da Saúde deveria, a montante, ter assumido a responsabilidade pelo passivo laboral que se vivia nestes estabelecimentos e, por outro lado, prevenir o tratamento completamente desadequado que veio a ser registado. Nas respostas, o Ministério da Saúde alija a responsabilidade nas autarquias, em português popular, sacudiu mesmo a água do capote, como se não tivesse responsabilidades na integração prévia, como referi. Por sua vez, o Ministério do Trabalho remete por um lado, para as reuniões no âmbito da DGERT e, por outro, para as ações inspectivas realizadas ou em curso pela ACT.
Aos senhores dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Prestadoras de Serviço, eu gostava justamente de começar por perguntar que expectativas é que têm relativamente à evolução destas situações que aqui foram descritas. Mas também perguntar se, do ponto de vista do sindicato, estas trabalhadoras deveriam ou não ter sido integradas previamente no Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde precisa mesmo delas. Os centros de saúde não vivem, não trabalham sem assistentes operacionais, sem porteiros, sem pessoal da limpeza. E, portanto, que quer dizer a internalização destes serviços. Que levantamento de situações no país é que o sindicato tem relativamente a situações semelhantes, já agora não exclusivamente no âmbito dos serviços de saúde, mas também de escolas e outros que foram descentralizados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, até 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença dos representantes do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas Prestadoras de Serviços, Sr. Eduardo Teixeira e Armando Araújo de Almeida, e agradecer a disponibilidade para estarem aqui hoje connosco a debater esta questão que, na verdade, esta questão não devia estar a acontecer, nós não devíamos estar a debater, e isto leva-nos à questão de recorrermos recorrentemente ao outsourcing para funções que são essenciais, que são permanentes e que estes trabalhadores e estas trabalhadoras deveriam estar integradas nos quadros e fazerem parte da função pública. E, portanto, esta questão não se deveria estar a pôr. E quando falamos da importância de valorizar os profissionais de saúde, os trabalhadores de limpeza que trabalham num centro de saúde são também parte de uma equipa de profissionais de saúde e têm de ser encaradas como tal. E, portanto, queria deixar esta nota prévia porque me parece que, de facto, esta questão do recurso sistemático ao outsourcing é imoral e levanta-nos depois problemas muito reais na vida de muitas pessoas, porque, apesar de todos os mecanismos que usamos de transferência de competências e etc., mas estas pessoas acabam sempre por estar, de alguma forma, desprotegidas, como se viu aqui. E, portanto, nós queremos também mostrar a nossa solidariedade para com estas trabalhadoras. Gostávamos de perceber também, junto do sindicato, qual é que é a situação económica destas trabalhadoras e das suas famílias, isto a propósito desta questão específica. E gostava também de perceber se estes casos são pontuais e como é que tem sido a questão da transferência de competências no país e se há mais casos que vos suscitem preocupação, problemas e, portanto, é sobretudo a minha pergunta, ou seja, e a outra pergunta que eu queria fazer é também, no seguimento das perguntas que já foram feitas, neste caso em particular, como é que acham que poderia ser resolvido da melhor forma para proteger, neste momento, as trabalhadoras que não foram integradas? Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. E assim sendo, de acordo com a nossa grelha e de acordo com as intervenções, o sindicato terá para uma resposta conjunta até 30 minutos. Não precisarei de tanto, nem vos vou amassar com tanto tempo, até porque acredito que haverá outras comissões a seguir, pelo que eu já ouvi, portanto, não vos vou ocupar com tanto tempo. Em primeiro lugar, dizer que o STEPS é a favor da internalização dos serviços, apesar de ser mau para o STEPS, ou seja, os nossos associados são mesmo esses, são os que estão externalizados.
Mas nós somos a favor da internalização, porque entendemos que a internalização traz segurança ao trabalhador. Além do que, a externalização dos serviços só gera uma coisa: precariedade. A verdade é que uma grande parte dos trabalhadores de diversos setores de atividade, da limpeza industrial, da vigilância, das cantinas, das escolas, na prática vivem uma vida precária. Porquê que vivem uma vida precária? Em primeiro lugar, porque o conceito de local de trabalho está cada vez mais inócuo, ou seja, cada vez menos os trabalhadores têm uma garantia de que é ali que é o meu trabalho. Hoje é ali, amanhã já pode ser acolá e se calhar daqui a uma semana já vai ser daqui a 100 km. Ou seja, cada vez há menos estabilidade nos locais de trabalho e esta terceirização dos serviços provoca exatamente isto, que haja uma precariedade muito grande. Para além disso, também provoca outra coisa, que é o incumprimento. O incumprimento que se deve, acima de tudo, aos concursos públicos. E aí a responsabilidade é mesmo dos concursos públicos e a abordagem ao preço mais baixo. O grande problema é que a história do preço mais baixo só gera uma coisa: uma guerra, uma concorrência selvagem, que depois, no meio disto tudo, nós sabemos sempre quem é que sofre. É o trabalhador que ganha menos que o salário mínimo em muitos casos e numa boa parte deles ganha o salário mínimo. São esses que sofrem. Quando temos empresas a guerrear umas às outras, com contratos com 56 euros de margem de lucro. Atenção, estou a falar de um contrato com 56 trabalhadores. Tem 56 euros de margem de lucro mensal. Faz algum sentido isto? Não faz sentido nenhum. Portanto, no meio disto, alguém sai penalizado. Sai penalizado o cliente, porque o serviço não é prestado devidamente, os líquidos que supostamente deviam ser usados para a limpeza são diluídos em água, os produtos que deviam ser trazidos são diluídos em água e depois não se paga as horas noturnas, não se paga as horas extras, não se paga os feriados, não se paga tudo e mais alguma coisa aos trabalhadores de limpeza. Quem diz da limpeza diz da vigilância privada. É exatamente igual. Nós temos trabalhadores da vigilância privada, temos conhecimento de alguns que trabalham 380 horas no mês. 380 horas no mês significa trabalhar 16 horas por dia de forma ininterrupta, sem folgas. Portanto, é isto que a terceirização, ou outsourcing, provoca: precariedade. E por esse mesmo motivo, porque somos sindicalistas, acima de tudo, defendemos a internalização dos serviços, todos eles. A vigilância é outro caso perigoso. Porquê? Porque ainda por cima tem uma lei da segurança privada que vem supostamente regular, eu acho que desregula, mas pronto, veio regular o setor da atividade e na prática só veio trazer condicionantes aos trabalhadores e benefícios às empresas. Porque trata os trabalhadores como trabalhadores por conta própria e depois para aquilo que é os custos do dia-a-dia e depois que trata-os como trabalhadores dependentes para poderem trabalhar. Portanto, há muitas coisas que estão mal, é um facto, mas aqui não é o fórum para também podermos divagar por aí, até porque o tempo é curto. Agora, respondendo mais concretamente às questões. O que é que está mal? Está mal a lei? Corrija-se e estamos no sítio certo. Se há alguém que pode corrigir a lei, são os seus deputados aqui presentes. Ou seja, a lei, para ser corrigida, não há gente melhor. Portanto, se a lei está mal, corrija-se. Faça-se caminho nisso. Se houve intervenção da ACT, houve. Teve que haver, porque se de outra forma não seria possível as trabalhadoras terem acesso a uma carta para depois poderem meter o fundo de desemprego. Claro, tinha que haver uma denúncia à ACT e a ACT interviu. Sem decisão. Porquê? Porque é uma questão jurídica e quando há questões jurídicas a ACT normalmente não toma posições. E já sabia que isto depois ia rolar para tribunal e naturalmente entrega a decisão desta posição ao tribunal. Agora a ACT interviu, naturalmente, e fizemos aquilo que é o nosso papel, mas um dos problemas que temos é que estes trabalhadores, também já respondendo a uma pergunta que foi mais ou menos genérica, como é que estão os trabalhadores? Alguns deles só agora é que tiveram acesso ao Fundo de Desemprego. Primeiro porque a ACT demorou quase 2 meses a entregar o formulário aos trabalhadores. Segundo, porque depois a própria Segurança Social é altamente burocrática neste tipo de situações e faz com que haja um atraso imenso e estes trabalhadores acabaram, apesar de termos feito tudo em contrarrelógio, apesar de termos metido processo em contrarrelógio, porque depois é preciso comprovar que o processo foi metido em tribunal, mesmo assim os trabalhadores tiveram 4 meses sem salário.
Estamos a falar de processos pesados, com 20 trabalhadores em cada processo. Portanto, era importante haver aqui, se calhar, alguma forma de facilitar o acesso ao Fundo de Desemprego a estes trabalhadores de forma mais célere. Estamos a falar de trabalhadores que muitos deles, há algumas estavam a receber 400 euros por mês. O salário que eles tinham eram 400 euros por mês, porque faziam trabalho parcial e não tinham mais nada. Portanto, de um momento para o outro ficarem 3 ou 4 meses sem salário, pessoas com este tipo de rendimento, como devem calcular, a situação não foi nada fácil. Houve trabalhadores a ajudar outros trabalhadores, houve familiares a ajudar trabalhadores, houve vizinhos a ajudar trabalhadores e houve um sindicato que também ajudou trabalhadores. E isto é que não devia de ser necessário. Num país como Portugal, eu acho que isto não devia ser necessário. Agora, depois, o que fazer eu acho que é simples, é clarificar a lei, fazer com que a lei realmente seja aplicada a tudo e todos. Seja às empresas que saem, sejam às empresas que entrem, seja ao poder local, seja quem for, a lei deve ser aplicada por todos. Que se clarifique a lei de forma a que ela realmente seja aplicada e não venham depois com argumentos de unidades económicas, porque uma lei que depois tem 2, 3, 4 interpretações só gera conflitualidade, não gera mais nada. Andamos todos a perder tempo, a encher os tribunais com processos que não deviam de acontecer. O grande problema que temos neste momento é esse. Os tribunais estão cheios de processos, questões de transmissão de estabelecimento, então da vigilância privada, montes deles, que não fazem sentido. Neste momento há menos. Porquê? Porque os salários são tão baixos que há falta de trabalhadores. E agora as empresas já nem sequer querem passá-los, querem ficar com eles. Temos neste momento situações a correr desse género. Portanto, acima de tudo, que seja uma lei clara, uma lei que seja obrigatoriamente cumprida por todos e que não esteja sujeita a duplas interpretações. É isso que nós precisávamos. De quantos trabalhadores estamos a falar a nível nacional, nós não temos esses dados. Como é óbvio, nenhum sindicato no mundo consegue chegar a todo o território nacional. E estamos a falar de setores de atividade, como a limpeza industrial e a vigilância privada, que estão espalhados por todos os cantos do país. Não conseguimos chegar a todo lado, não conseguimos ter acesso a todos os trabalhadores e esta é uma das grandes dificuldades que existem. Além do que, sabemos que houve casos, como em Felgueiras, por exemplo, em que houve trabalhadores que aconteceu esta situação, mas acabou por não haver problemas, porque a própria empresa tinha onde os recolocar, porque tinham horários muito curtos, muito pequenos. Agora, a situação de Paredes parece-nos exagerada. Porquê? Porque em Paredes, efetivamente, estamos a falar de um local onde a Euromex, após tudo o que aconteceu, a Euromex foi contratada para ir para lá pegar no serviço durante 3 meses. Aqueles 3 meses, a Euromex incorporou trabalhadores, alguns deles com 15, 16, 17 anos de antiguidade. E ali não há tanto trabalho como isso. O que significa que a Euromex não ia ter aonde os recolocar. Isto significa o quê? Que a Euromex teria que, sei lá, avançar com o despedimento coletivo e indemnizar trabalhadores que tiveram na sua alçada, entre aspas, durante 3 meses, com indemnizações de 17 anos de antiguidade. É óbvio que as empresas se estão a tentar defender desta situação, como é claro. É fácil perceber, isto é meramente contabilístico. O que deveria de acontecer era, neste caso, era ter-se decidido logo, se calhar, em vez de ter-se esperado estes 3 meses, que a verdade é que foi, se calhar por coincidência, durante o período eleitoral. Por isso, não era fácil a Euromex ficar com estes trabalhadores. Não é que eu esteja a defender a Euromex, porque a Euromex não precisa que a defendam. Agora, a verdade é que compreende-se a postura da Euromex nesta situação. Portanto, quanto aos contratos, dizer também uma coisa, foram feitos concursos, efetivamente, foi prometido a estes trabalhadores, tanto em Penafiel como em Paredes, que iriam entrar para a Câmara até 1 semana antes de acontecer o sucedido. 1 semana antes, a engenheira responsável, tanto de uma autarquia como de outra, que até tem o mesmo nome, por coincidência, andaram a prometer aos trabalhadores, vocês não se preocupem, está tudo bem. Está tudo bem. E depois não metam o sindicato ao barulho, que não é preciso. Que está tudo bem. E depois, no entretanto, acabaram por dizer às trabalhadoras, pois, agora vocês têm que ir à vossa vida, depois de estarem aqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque
a gente vai arranjar outras pessoas para vir para aqui. Durante este processo, efetivamente, foram feitos concursos aos quais não foi dado conhecimento aos trabalhadores, e o que é certo é que tivemos, inclusive, uma proposta de uma das autarquias dizer deixai-as ir para o Fundo de Desemprego que eu depois vou lá buscá-las todas. E o certo é que isso aconteceu, porque há 2 das trabalhadoras do município de Penafiel que neste momento estão a trabalhar no exato mesmo centro de saúde em que estavam a trabalhar a prestar serviço pela Salimpa. Portanto, esta pescadinha de rouba na boca é que não devia de existir. Não devia de existir estas voltas que são dadas, que na prática apenas precarizou estas 2 trabalhadoras e nada mais. O problema, acima de tudo, eu penso que passa por aí. Depois, eu peço desculpa se me esquecer de alguma pergunta. Voltando à questão da internalização, nós somos a favor da internalização, acima de tudo, com a manutenção dos postos de trabalho. Não somos a favor de uma internalização em que depois se utiliza os trabalhadores para tudo e mais alguma coisa e que depois se faz suprimir postos de trabalho, conforme acontece em muitos casos, porque o trabalhador depois é pau para toda a obra e faz o trabalho de 2 ou 3. Não é disso que a gente está a falar. Depois, já respondia como é que os trabalhadores estão neste momento. O que é que a Assembleia da República pode fazer? Regular, clarificar, tornar a lei de preferência blindada, tornar a lei blindada, porque a lei, se estiver blindada, pelo menos não permite que haja duplas interpretações. É o grande problema que neste momento temos. A lei da transmissão de estabelecimento tem lá uma coisa chamada unidade económica, que pode ser interpretada de todas as formas e mais algumas. E as empresas, seja de que setores de atividade for, querendo, ponham tudo em causa, apesar de ser uma lei imperativa. Portanto, é importante, acima de tudo, clarificar e blindar a lei para que ninguém a possa incumprir. Inclusive, que não a possam incumprir através de contratação coletiva. Porque a verdade é que há contratação coletiva que está, digamos, oposta àquilo que é o ideal da regra da transmissão de estabelecimento, e a verdade é que essa contratação coletiva passou, foi publicada e existe. Isso também era uma das coisas que devia ser impedido de acontecer. Quais são as expectativas que temos? A expectativa que temos realmente é que os trabalhadores recuperem o trabalho. Isso não temos dúvida nenhuma. É isso que nós desejamos, é isso que os trabalhadores desejam, e de preferência que recuperem o trabalho nos seus postos de trabalho. Será para nós uma vitória que as autarquias sejam condenadas a integrar estes trabalhadores. E acredito também, pelo menos numa das autarquias, a de Paredes, aquilo que nos foi transmitido é, se o Tribunal disser que são nossas, nós ficamos com elas de bom grado. Ainda bem que ao menos tiveram essa atitude, que foi uma atitude positiva. Depois, ambas as autarquias também tiveram muita solidariedade com os trabalhadores. O problema é que a solidariedade não chega para pagar as compras do supermercado. Nós podemos andar a falar da solidariedade e é importante que sejamos solidários e transmitiram muito esta palavra aos trabalhadores e eu irei também transmitir a solidariedade que aqui foi passada. Mas nunca nos esqueçamos que não é isso que paga a renda de casa, não é isso que paga as compras do supermercado. Depois, quanto ao internalizar, claro, obviamente que deviam já estar internalizadas há muito tempo, porque fazem efetivamente parte da equipa. Estamos a falar de trabalhadores que trabalharam 20 anos, com médicos, com enfermeiros, com auxiliares, com os técnicos, ou seja, trabalhadores que conhecem a casa melhor do que ninguém. Ou seja, trabalhadores que inclusive eram os que ligavam e desligavam o alarme do centro de saúde. Portanto, se há alguém que pertence à equipa, são elas. Por esse mesmo motivo, não faz qualquer sentido ter acontecido aquilo que aconteceu. E deveriam, efetivamente, já ter sido internalizadas há muito mais tempo. Mas pronto, a verdade é que continuou conforme esteve e agora aconteceu o que aconteceu. Qual a situação económica? Acho que já respondi. E é a questão da ACT. Pronto. A questão da ACT, efetivamente, foi o que foi mais complexo. Ter trabalhadores com estes rendimentos 3 e 4 meses sem receber um salário, sem receber um fundo de desemprego, foi mesmo muito difícil.
mesmo muito difícil. Eu acredito que haja aqui quem imagine o quanto deve ter sido difícil, mas foi mesmo, posso-vos dizer que foi mesmo muito difícil. Eu tive trabalhadores a ligar-me, a chorar, a dizer que não tinham como dar de comer às pessoas lá de casa. Foi muito difícil. Pessoas divorciadas, sozinhas, com uma filha menor. Não foi nada fácil isto. Por esse mesmo motivo, entendo naturalmente que acho que é responsabilidade de todos nós e todos aqueles que puderem fazer algo para evitar que futuras situações como estas não voltem a acontecer. Seja na limpeza industrial, na vigilância privada, em toda a terceirização de serviços. Porque se ela tiver que existir, e temos pena que assim seja, mas se tiver que existir, ao menos que exista de forma regulada e que não permita os incumprimentos que existem nestes setores de atividade. E é tudo. Obrigado. Muito obrigado. Antes de dar por concluídos os trabalhos, pedir aos senhores deputados da 13ª Comissão que a nossa reunião continua na Sala 9 após o encerramento desta audição. Dizer ao sindicato que a beleza da democracia é esta. Creio que saem daqui com a garantia de que a preocupação é transversal a todos os grupos parlamentares e que todos os grupos parlamentares têm uma opinião sobre esta temática e preocupação acerca desta temática, com aquilo que é de belo na democracia, que é o pluralismo da opinião e a diversidade daquilo que nos separa, e por isso somos grupos parlamentares diferentes e existem pensamentos ideológicos diferentes, uns que olham para a Lei 75 de 2013 com necessidade da revisão, outros acham que não, outros que acham que a Lei 50 de 2018 deve ser revista por causa da descentralização de competências, outros acham que não, uns a favor que o Estado seja mais ativo na contratação, outros que acham que o Estado deve estar menos presente na contratação. Portanto, a partir daqui, e depois desta audição, caberá aos grupos parlamentares e ao próprio sindicato trabalharem individualmente aquilo que possam ser impulsos e iniciativas legislativas para cada um defender de uma forma que considere mais justa aquilo que são as visões de cada um dos partidos políticos. Portanto, agradecer a vossa presença, agradecer a urbanidade com que decorreu esta reunião e, assim sendo, dou por encerrados os trabalhos. Chamo a atenção dos deputados da 10ª Comissão que a reunião prossegue dentro de momentos. Segunda parte.